Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Você gostaria de fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder? O clube é administrado pela Casa Espírita Servidores da Associação Amélie Poder de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. Através de uma assinatura mensal de apenas R$ 35, você receberá em casa um livro espírita sem nenhum custo adicional de frete. Como sócio do clube, você estará ajudando na manutenção de nossa casa e também na divulgação da doutrina espírita. Para mais informações, mande mensagem de texto para o WhatsApp 21 99447 9666, Rio de Janeiro, e nós responderemos de imediato. O valor pago pelo livro é sempre muito mais barato do que o valor encontrado nas livrarias. Você vai adorar fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder. Olá, queridas e queridos amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que iniciamos agora pela nossa web rádio Cristo Consolador mais um programa Vida Após a Vida. Esse programa onde nós estudamos as obras ditadas pelo Espírito André Luiz, a psicografia do nosso querido Chico Xavier. Nesse momento, estamos estudando o 4º livro da chamada série André Luiz, que é Obreiros da Vida Eterna. Mas, como sempre fazemos, antes de iniciar o nosso estudo de hoje, nós oramos, pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais esse programa. Sendo assim, convidamos a todos que estão nos assistindo agora e aqueles que irão nos assistir mais tarde através do vídeo que deixaremos gravado em nosso canal no YouTube, para levar seu pensamento a Deus e acompanhar conosco essa pequenina peça de abertura, ok? Então, vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos incluir, nos auxiliar na compreensão do que queremos estudar. Obrigada pela presença amiga, obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também, Pai, pela bênção dessa encarnação. Que todos, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito de tudo que será aqui estudado na tarde de hoje. E assim, em teu nome, Pai. Em nome de Jesus, em nome de toda a espiritualidade amiga que nos conduz, damos como iniciado mais um programa Vida Após a Vida, estudo das obras de André Luiz, livro Obreiros da Vida Eterna. Né? Muito bem, meus queridos. Então, vamos retomar, né, o nosso estudo de hoje com o capítulo, vejamos aqui, que é o capítulo... Opa, vamos procurar aqui direitinho. Não estou encontrando, mas já encontro. Ah, sim, capítulo 16, né? O capítulo 16 do nosso livro, que é Exemplo Cristão. Nós começamos a leitura desse capítulo e
como é um capítulo longo, acredito eu que nós vamos levar hoje, talvez mais um dia, né, de estudo para concluirmos esse capítulo. E nós vamos hoje iniciar no ponto que diz o seguinte: acercamo-nos do bairro pobre em que Fábio situara o ninho doméstico. Ok? Mas, para nós pegarmos o fio da meada, eu vou voltar um pouquinho à leitura, tá? Para que a gente mais ou menos relembre o que aconteceu, ok? Então, vamos tirar mais ou menos uma página e vamos voltar para o seguinte ponto. Vali-me de um momento adequado e expus ao nosso dirigente as indagações que me absorviam o raciocínio. Sem qualquer nota admirativa, Jerônimo respondeu-me bem-humorado. Você deve saber, André, que cada qual de nós é por si mesmo todo um mundo. Esclarecimentos e consolações são dádivas de Deus, nosso Pai. Nas mães, convicções e realizações constituem obra nossa. Cada servidor tem a escala própria de edificações na tábua de valores imortais. A assembleia de aprendizes receberá a mesma bagagem de ensinamentos, de modo geral, organizada para todos os indivíduos que a integram, diferenciando-se, porém, os alunos na série do aprimoramento particular. O mérito não é patrimônio comum, embora seja a glória do cume, a desafiar todos os caminheiros da vida para a suprema elevação. Dimas foi destacado discípulo do Evangelho, principalmente no setor de assistência e difusão. Mas, quanto a si mesmo, não fez aproveitamento integral das lições recebidas. Espalhou sementes da luz e da verdade, dedicou-se largamente à causa do bem, merecendo por isso mesmo socorro especialíssimo. Contudo, no campo particular, não se preparou suficientemente. Qual ocorre à maioria dos homens, prendeu-se demasiadamente às teias domésticas, sem maior entendimento. Conferiu excessivo carinho à roda familiar, sem noção de equidade no caminho terrestre. Certamente, sob o ponto de vista humano, consagrou-se o necessário à companheira e aos rebentos do lar. Mas, se lhes prodigalizou muita ternura, não lhes proporcionou todo o esclarecimento de que dispunha, libertando-os da esfera pesada de incompreensão. E agora, muito naturalmente, sofre-lhes o assédio. A inquietude dos parentes atinge-o por intermédio dos fios invisíveis da sintonia magnética. Sorriu benévolo e continuou. Nosso irmão, inegavelmente, fez por merecer o auxílio de nosso plano, pois conseguiu enfileirar amigos prestigiosos que lhe dedicam valiosos serviços intercessores, mas não se preparou interiormente, considerando-se as necessidades do desapego construtivo. Gastará, desse modo, alguns dias para edificar a resistência. O ensinamento significava muito para mim, que via tão dedicado servidor cercado da mais honrosa consideração por parte das autoridades de nosso plano, em porfiada luta consigo mesmo para restaurar seu próprio equilíbrio. E concluir, mais uma vez, que o amor pode improvisar infinitos recursos de assistência e carinho, acordando faculdades superiores do espírito, mas que a lei divina é sempre a mesma para todos. O obséquio é ofício sublime no culto ativo da cooperação fraterna. Todavia, cada homem por si elevar-se-á ao céu ou descerá aos infernos transitórios em obediência às disposições mentais em que se prende. Atravessado curto período
de proveitosas observações, e marcada a libertação do nosso amigo, Jerônimo e eu tornamos a crosta, de modo a desobrigar-nos da incumbência. Bom, agora vamos passar à parte nova de hoje, não é? Vamos aqui pegar, né, o texto novo para o nosso estudo e devidas considerações. Bom, então o André disse que estava na hora deles, né, tornarmos a crosta de modo a desobrigar-nos da incumbência, né? Ou seja, tudo ligado ali ao Dimas, ok? Então vamos lá. Acercamo-nos do bairro pobre em que Fábio, ou melhor, agora eles já não estão mais cuidando do Dimas, eles agora estão cuidando do Fábio, outro espírito em vias de desencarnação, né? Acercamo-nos do bairro pobre em que Fábio situara o ninho doméstico. A casinha singela encantava. Rodeada de folhagens e flores, via-se que todo o espaço merecera a ternura dos moradores. De longe, chegava o barulho da enorme cidade. Os espíritos vadios passavam de largo em lamentável promiscuidade. Nas adjacências, erguiam-se alguns bangalôs novos, que lhes ofereciam livre acesso, fazendo-nos adivinhar a triste influenciação de que eram objeto. Naquela residência pequena e humilde, havia, no entanto, paz e silêncio, harmonia e bem-estar. A nossa apreciação parecia delicioso oásis no meio de vasto deserto. Entramos. Ok, então eles foram até a casa, uma casinha em um bairro pobre, onde morava Fábio, né? E lá eles observaram que a casa do Fábio era como um oásis no meio do deserto. Eles observavam ao longe o barulho, né, da cidade, viam diversos espíritos vadios em estado de promiscuidade por ali, né? E observaram também que ali havia alguns bangalôs, né, alguns bangalôs novos, que davam a esses espíritos inferiores livre acesso, né? Então, a casa do Fábio era justamente um ponto de luz, um oásis em meio a tudo aquilo. 3 amigos espirituais receberam-nos. Eles entraram na casa do Fábio. 3 amigos espirituais receberam-nos. Um deles, Aristeu Fraga, conhecido pessoal de Jerônimo, abraçou-nos festivo e anunciou que faziam visita ao enfermo, então, nas últimas horas do corpo material. Ou seja, eles estão acompanhando alguns momentos, né, de desencarnação, de desprendimento do corpo carnal. Já acompanharam o processo do Dimas e agora vão acompanhar o processo do Fábio, né? E aí, esses amigos espirituais que estavam lá na casa do Fábio receberam, né, o André e o Jerônimo muito bem e informaram que ele estava com visitas, né, e nas últimas horas de permanência no corpo material. Agradeceu-nos o interesse pelo desencarnante e apresentou-nos o irmão Silveira, genitor de Fábio na Terra, que desejava colaborar conosco em favor do filho querido. Estava satisfeito, informou. O filho arregimentara todas as medidas relacionadas com a própria libertação, submetendo-se dócil aos desígnios superiores. Ou seja, junto com André, com Jerônimo, né, e com outros 2 amigos espirituais que estavam lá na casa do Fábio, estava também aquele que tinha sido pai do Fábio naquela jornada terrena. E o pai dele
estava satisfeito, porque o filho havia deixado tudo certo, havia preparado tudo, como ele diz aqui, arregimentara todas as medidas relacionadas à sua próxima libertação. E era também dócil aos desígnios superiores, né? Aceitava, não estava revoltado com a desencarnação, aceitava docilmente aquela decisão, né, do alto de que ele deveria se desligar. Tivera existência modesta, limitara o voo das ambições mais nobres no culto da espiritualidade redentora, esforçara-se suficientemente pela tranquilidade familiar. Fora acicatado por dificuldades sem conta no transcurso da experiência que terminava. Deixava esposa e 2 filhinhos amparados na fé viva. E, embora não lhes negasse facilidades econômicas, afastava-se do corpo físico jubiloso e confortado, com a glória de haver aproveitado todos os recursos que a esfera superior lhe havia concedido. Ou seja, o Fábio não era rico, não deixara muito dinheiro para a esposa, o filho e os filhos, mas ele tiveram uma vida tranquila com eles, né? E os havia, de uma certa forma, preparado com o desenvolvimento, né, de uma fé viva. E aí, o que ele continua falando aqui, né? Além de haver-se afeiçoado profundamente ao Evangelho do Cristo, vivendo-lhe os princípios renovadores com todas as possibilidades ao seu alcance, Fábio conseguira iluminar a mente da companheira e construir bases sólidas no espírito dos filhinhos, orientando-os para o futuro. Ou seja, o Fábio, ele viveu fortemente os princípios do Evangelho do Cristo. Ele não apenas conheceu o Evangelho, mas viveu. E ele também semeou na mente da esposa, né, e dos filhos bases sólidas, né, calcadas justamente no Evangelho do Senhor, que é um código de ética, de bem viver, né, um código de conduta que Jesus nos legou. Falava-se tão bem acerca do companheiro que, admitido à palestra, arrisquei uma pergunta. Fábio desencarnará na ocasião prevista? Né? Ele, aparentemente, acho que ele era jovem, né? E aí o André pergunta, né? Estava todo mundo falando muito bem dele e tudo mais, e aí ele pergunta se era previsto que ele desencarnasse nessa ocasião. Aí disseram que sim, elucidou Jerônimo com gentileza. Estamos de posse das instruções. Nosso amigo desencarnará no tempo devido. É verdade, confirmou o pai emocionado. Ele aproveitou todos os recursos que se lhe conferiram, malgrado o corpo franzino e doente desde a infância. Traindo a condição de médico sempre interessado em estudar, considerei. Ou seja, o André perguntou se o Fábio estava desencarnando na época prevista, e disseram que sim. E que ele havia aproveitado todas as oportunidades que a vida lhe dera, né, mesmo estando, desde o nascimento, em um corpo franzino e doente. E aí o André, né, faz um questionamento, faz um posicionamento. É lamentável tenha renascido em semelhante organismo quem sabe servir com tanto valor a causa do bem. Então, o André falou, né? O Fábio, como o André reconhece aqui, servia muito bem a causa do bem. E aí o André se lamenta que ele tenha nascido num corpo tão frágil, que não tem lhe dado condições de permanecer mais tempo aqui, no caso, praticando bem, né? O genitor sentiu-se na necessidade de esclarecer o assunto
porque prosseguiu calmo. Este é, de fato, argumento humano dos mais ponderáveis. Quando na carne, frequentes vezes surpreendi-me com a saúde frágil de Fábio em criança. Desde cedo, notei-lhe a virtude inata, o pendor para a retidão e para a justiça, as disposições congênitas para os trabalhos da fé viva. Passei longas noites na justa preocupação de pai, em vista do porvir incerto. Como poderia nascer alma tão sensível e formosa como a dele, em vaso tão imperfeito? Né? Então, o André estava questionando. Ele é uma pessoa tão boa, como é que ele reencarnou num corpo tão frágil que não daria a ele muito tempo aqui na Terra para continuar praticando bem? E aí o pai dele, né, fala que realmente ele conjecturou, né, ele se questionou várias vezes como que uma alma tão boa como a do filho dele poderia ter renascido, né, numa situação tão assim tão imperfeito, né, num vaso físico tão imperfeito que naturalmente não lhe daria muito tempo de vida naquele corpo. E aí o pai prossegue. Aos 12 anos, foi atacado de pneumonia dupla, que quase o arrebatou de nosso convívio. Clínico amigo chamou-me a atenção para a debilidade do rapazinho. Éramos, no entanto, demasiadamente pobres para tentar tratamentos caros em instâncias de repouso. Antes dos 14 anos, terminado o curso das letras primárias, conduziu ao serviço pela exigência imperiosa do ganha-pão. Conduziu ao serviço pela exigência imperiosa do ganha-pão. Ou seja, era um rapazinho, não tinha ainda completado 14 anos. Sabia, como pai, que Fábio desejava continuar estudando para o aprimoramento das faculdades intelectuais em face dos seus pendores para o desenho e para a literatura, porque, não poucas vezes, surpreendi-o namorando o educandário vizinho de nossa casa, ralado de inveja ao reparar os colegiais em bandos festivos. Ou seja, o menino sempre teve um corpo frágil, mas, ao mesmo tempo, ele tinha um espírito bastante nobre. Ele também tinha pendores assim, artísticos para o desenho, né? E para a literatura. Ele gostaria de continuar estudando. Porém, quando ele estava com 13 anos, o pai, né, por necessidade de sustento e tudo mais, formou um emprego para ele. E o menino desejava continuar estudando, mas, aparentemente, não conseguiu, por falta de recursos, né? E ele sempre ficava olhando um colégio lá perto de onde ele morava, namorando o colégio, naturalmente desejando ir para aquele colégio e tudo mais. As nossas condições de vida, no entanto, nos reclamavam esforço ingente. E meu filho, atirado à luta desde muito cedo, não encontrou ensejo para as construções artísticas que idealizava. Ou seja, o menino teve que trabalhar muito cedo e aí ele não conseguiu prosseguir nos estudos, né? Segregando-se na oficina de mecânica, em ambiente pesado demais para a sua constituição física, ele não o tolerou por muito tempo, contraindo com facilidade a tuberculose pulmonar. Mas chegou a saber a causa determinante da posição física de Fábio ao regressar ao plano espiritual, indaguei. Ou seja, aí o menino novinho começou a trabalhar na oficina mecânica lá do pai, né? Era um trabalho bem pesado e ele acabou contraindo tuberculose, né? E aí o André pergunta, mas você chegou, quando você retornou, pergunta para o pai, quando você retornou ao plano espiritual, você chegou a saber por que ele tinha aquele corpo tão frágil? Isso representou um dos primeiros problemas que procurei elucidar. Passado algum tempo,
fui devidamente esclarecido. Meu filho e eu fomos destacados fazendeiros na antiga nobreza rural fluminense. Nessa época, não muito recuada, Fábio, noutro nome e noutra forma, era igualmente meu filho. Eduquei-o com desvelado carinho e, por mais de uma vez, enviei-o à Europa, ansioso por elevar-lhe o padrão intelectual e cioso de nossa superioridade financeira. Ou seja, o André perguntou, né, se ele, depois que voltou para o plano espiritual, o pai, se ele acabou descobrindo por que o Fábio tinha renascido com aquele corpo frágil. E aí o pai diz, né, que ficou sabendo que eles, numa outra vida, haviam sido também pai e filho, que eles eram fazendeiros nobres, né, no Rio de Janeiro, que ele enviou o filho várias vezes para a Europa para estudar e tudo mais, né? Então, ele diz, eduquei-o com desvelado carinho e por mais de uma vez enviou à Europa, ansioso por elevar-lhe o padrão intelectual e cioso de nossa superioridade financeira. Ambos, porém, cometemos graves erros, mormente no trato direto com os descendentes de africanos escravos, ou seja, eles eram fazendeiros nobres, né? E o pai dele diz que eles cometeram muitos erros, né? Muitos erros no trato com os escravos, né? Meu filho era sensível e generoso, mas excessivamente austero para com os servidores das tarefas mais duras. Congregava-os na senzala com severidade rigorosa e perdemos grande número de cooperadores em virtude do ar viciado pela construção deficiente que Fábio conservou inalterável, simplesmente para manter ponto de vista pessoal. Ou seja, o Fábio era muito rígido com os escravos e mantinha-os dentro da senzala, onde, obviamente, a construção não era saudável, onde não havia, digamos assim, ventilação suficiente, né? Mas que ele manteve a senzala daquele mesmo jeito, sem querer alterar. Os olhos do narrador brilharam mais intensamente. Pareceu menos bem ao contato das recordações e acentuou com melancolia. O romance é longo e peço-lhes permissão para interrompê-lo. Senti remorsos por haver provocado a dificuldade, mas Jerônimo interveio em meu socorro. Não pensemos mais nisso, exclamou o assistente bem-humorado. Nunca me conformo com a exumação de cadáveres. Ou seja, eles estavam, né? Quando André perguntou por que ele havia nascido com aquele corpo frágil, o pai começou a lembrar da vida anterior deles, né? E aí ficou triste, o André percebeu assim, quis cortar a situação, né? E aí o Jerônimo chegou e disse, nunca gostei da exumação de cadáver, ou seja, estavam ali, né, como a gente costuma dizer, tirando o esqueleto do armário, né? Estavam lembrando de momentos ruins vividos em outra existência. Enquanto a alegria tornou ao ambiente, o meu orientador acrescentou: prestemos ao enfermo a assistência possível. Nesta noite, afastá-lo-emos definitivamente do corpo carnal. Ou seja, o André e o Jerônimo foram para junto do Fábio para auxiliá-lo no desligamento, né? Lembrando que, embora nessa existência o Fábio tenha sido uma boa pessoa, na existência anterior não foi. Tanto que voltou com esses débitos, né? Ele foi rico e poderoso na vida anterior, voltou pobre, simples, né? E doente. Doente dos pulmões. Por quê? Porque ele, quando era senhor de escravos no passado, não se preocupou com a saúde
respiratória dos seus escravos, e muitos morreram em virtude das más condições de refrigeração, né, que havia na senzala. Prestemos ao enfermo a assistência possível. Nesta noite, afastá-lo-emos definitivamente do corpo carnal. Levantamo-nos e penetramos o quarto. Fábio, fundamente abatido, respirava a custo, ou seja, Fábio estava respirando com dificuldade, tinha tuberculose, acusando indefinível mal-estar. Junto dele, a esposa velava atenta. Através da janela aberta, o doente reparou que a cidade acendia as luzes. Ergueu os tristes olhos para a companheira e observou. Interessante verificar como a aflição se agrava à noite, né? O sujeito estava lá, deitado, olhou pela janela, as luzes da cidade se acendendo, a esposa ali do lado dele, né? E aí ele fez uma observação, e realmente todos nós observamos. A doença sempre piora de noite, né? Quando ele diz aqui, interessante verificar como a aflição se agrava à noite. É fenômeno passageiro, Fábio, afirmou a esposa, tentando sorrir. Entre nós, todavia, iniciaram-se providências para socorro imediato. O pai do enfermo dirigiu-se a Jerônimo, ou seja, o Fábio estava com muita dificuldade de respirar agora naquele momento da noite, né? E ele comenta que interessante como de noite a doença piora, aquela coisa toda. E, de fato, o André, o Jerônimo, o pai do Fábio, estavam ali iniciando o processo de desligamento, né? Então, o pai do enfermo dirigiu-se a Jerônimo. Sei que a libertação de Fábio exige grande esforço. Entretanto, desejava auxiliá-lo no derradeiro culto doméstico em que tomará parte fisicamente ao lado da família. Regra geral, as últimas conversações dos moribundos são gravadas com mais carinho pela memória dos que ficam. Em razão disso, ser-me-ia sumamente agradável ajudá-lo a endereçar algumas palavras de aviso e estímulo à companhia. Ou seja, eles queriam promover e participar do último culto do lar em que o Fábio estaria presente fisicamente, né? Com muita satisfação, aqui seu assistente. Colaboraremos também na execução desses propósitos. É mais conveniente que a família esteja sós. Bem lembrado, disse o genitor agradecido. Reparei que Jerônimo e Aristeu passaram a aplicar passes longitudinais no enfermo, observando que deixavam as substâncias nocivas à flor da epiderme, abstendo-se de maior esforço para alijá-las de vez. Fim a operação, indaguei dos motivos que os levavam a semelhante medida. Está muito enfraquecido, agonizando quase, informou o meu dirigente. E fazemos o possível para beneficiá-lo sem lhe aumentar o cansaço, né? Então, o que ele está dizendo ali? Que o Fábio, né, estava muito enfraquecido e que eles estavam tratando do seu desligamento, fazendo o possível para beneficiá-lo, né, sem aumentar o cansaço que ele estava sentindo pelo problema nos pulmões. As substâncias retidas nas paredes da pele serão absorvidas pela água magnetizada do banho a ser usado em breves minutos. Ou seja, eles foram extraindo, né, ali aquelas energias do corpo, né, e também as energias nocivas do corpo que ainda havia ali, e colocadas assim, sob a epiderme, para que depois elas pudessem ser eliminadas, ele diz aqui,
pela água, né, magnetizada do banho. Efetivamente, atendendo à influenciação dos amigos espirituais que lhe davam intuições indiretamente, Fábio dirigiu-se à esposa, expressando o desejo de levar de leve banho morno, no que foi atendido em reduzidos instantes. Ou seja, olha só como é que são as coisas, né? A espiritualidade começou a extrair aquelas substâncias nocivas do corpo dele, mas deixou assim a flor da pele. E essas substâncias seriam totalmente eliminadas caso ele tomasse um banho, pela água do banho. E aí o Fábio acabou sendo intuído pelos amigos espirituais e pediu à esposa que lhe desse um banho morno, né? Jerônimo e Aristeu ministraram a água pura certos agentes de absorção e ampararam a dedicada senhora, que, por sua vez, auxiliou o marido a banhar-se como se estivesse satisfazendo o desejo de uma criança. Notei admirado que a operação se fazia acompanhar de salutaríssimos efeitos, surpreendendo-me mais uma vez ante a capacidade absorvente da água comum. Olha só que maravilha, né? É por isso que a gente toma banho, de repente está muito cansado, toma um banho, aí dá aquela relaxada, né? A gente se sente melhor, se sente mais reanimado, pronto para continuar, né? É porque, de alguma forma, o banho sempre nos purifica, não apenas o corpo, mas a alma também, né? Então, o André diz aqui, notei admirado que a operação lá ali do banho se fizer acompanhar de salutaríssimos efeitos, surpreendendo-me mais uma vez ante a capacidade absorvente da água comum. A matéria fluídica prejudicial fora integralmente retirada das glândulas sudoríparas. Olha que interessante, né? Olha que interessante. Notei admirado que a operação se fizer acompanhar de salutaríssimos efeitos, surpreendendo-me mais uma vez ante a capacidade absorvente da água comum. A matéria fluídica prejudicial fora integralmente retirada das glândulas sudoríparas. Terminado o banho, o enfermo voltou ao leito em pijama, de fisionomia confortada e espírito bem disposto. Algumas fricções de álcool, levadas a efeito, completaram-lhe a melhora fictícia, né? Ou seja, ele tomou um banho morno, botou o pijama dele, foi para o quarto, aí ele recebeu assim, tipo, umas massagens, né? Com álcool, e isso pareceu dar a ele uma memória, uma melhora, mas uma melhora fictícia, né? O relógio marcava alguns minutos além das 19 horas. Silveira, que se havia ausentado, voltou depressa, falando particularmente a Jerônimo, a quem informou. Tudo pronto. Conseguiremos a reunião exclusiva da família. O assistente mostrou satisfação e salientou a necessidade de acelerar o ritmo do trabalho. O bondoso pai desencarnado movimentou-se. A tecla mais sensível à nossa atuação foi quando Fábio se dirigiu à esposa ponderando, ou seja, eles estavam ali cuidando de tudo. Mas o momento que foi mais sensível para eles, né, nesse momento de desligamento e tudo mais, foi quando o Fábio se dirigiu à esposa, né, falando: creio não devermos adiar o serviço da prece. Sinto-me inexplicavelmente melhor e desejaria aproveitar a pausa do repouso. Dona Mercedes, a abnegada senhora, trouxe ambas as crianças, que se sentaram na posição respeitosa de ouvintes.
E enquanto a esposa se acomodou ao lado dos pequenos, o enfermo, auxiliado pelo pai, abriu o Novo Testamento, né? Ele queria rezar. E abriu o Novo Testamento na primeira epístola de Paulo de Tarso aos Coríntios e leu o versículo 44 do capítulo 15. Né? Ele pegou, abriu a Bíblia, né, e leu, né, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, leu o versículo 44 lá do capítulo 15. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual, e há corpo animal e há corpo espiritual. Então, semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual, e há corpo animal e há corpo espiritual. Fez-se curto silêncio. E o doente interrompeu, iniciando a prece, comovido. Rogo a Deus, nosso eterno Pai, que me inspire na noite de hoje para conversarmos intimamente. E espero que a divina providência, por intermédio de seus abnegados mensageiros, me ajude a enunciar o que desejo com a facilidade necessária. Enquanto possuímos plena saúde física, enquanto os dias e as noites correm serenos, supomos que o corpo seja propriedade nossa. Acreditamos que tudo gira na órbita de nossos impulsos, mas ao chegar à enfermidade, acreditamos que tudo gira na órbita de nossos impulsos. Mas ao chegar à enfermidade, verificamos que saúde é tesouro que Deus nos empresta, confiantes. Ou seja, Deus nos empresta nosso estado de saúde, mas temos que nos lembrar que nada é certo, né? Estamos saudáveis hoje, amanhã podemos não estar mais. Então, ele continua. Ele diz aqui, a saúde é tesouro que Deus nos empresta. Sorriu calmo e conformado. Até ali, via-se bem que era Fábio o expositor exclusivo das palavras. Expressava-se em voz corrente, mas sem calor entusiástico, dada a sua situação de extrema fraqueza. Fim do intervalo mais longo, o genitor descansou a destra em sua fronte, mantendo-se na atitude de quem ora com profunda devoção. Reparei, surpreso, que luminosa corrente estabelecera no organismo débil, desde a massa encefálica até o coração, inflamando as células nervosas, então semelhando a minúsculos pontos de luz condensada e radiante. Os olhos de Fábio, pouco a pouco, adquiriam mais brilho e a sua voz fez-se firme. De novo, com diferente inflexão. Então, os olhos de Fábio, pouco a pouco, adquiriram mais brilho e a sua voz fez-se ouvir, né? De novo, com uma inflexão diferenciada. Dirigindo à esposa e aos filhinhos o olhar terno, agora otimista e percussiente, passou a dizer inspirado. Ou seja, ele estava mais animadinho, tinha se sentido melhor e tal, estava se sentindo mais animado e quis dizer, com as suas próprias palavras,
o que ele havia, de repente, recebido de informações dos planos superiores. Estou satisfeito pela oportunidade de trocarmos ideias a nós, dentro da fé que nos identifica. É significativa a ausência dos velhos amigos que nos acompanham às orações familiares desde muitos anos. Não é sem razão, precisamos comentar nossas necessidades, cheios de bom ânimo, dentro da noção da próxima despedida. A palavra do apóstolo dos gentios, é simbólica na situação presente. Assim como há corpos animais, há também corpos espirituais. E não ignoramos que meu corpo animal, em breve, espiritual, será restituído à terra acolhedora, mãe comum das formas perceptíveis, em que nos movimentamos na face do mundo. Algo me diz ao coração que esta será talvez a última noite em que me reunirei com vocês nesse corpo. Nos momentos em que o sono me abraçou, no momento em que o sono me abraça, aliás, sinto-me nas vésperas da grande liberdade. Vejo que amigos iluminados me preparam o coração e estou certo de que partirei na primeira oportunidade. Acredito que todas as providências já foram levadas a termo, em benefício de uma tranquilidade, melhor, em benefício de nossa tranquilidade, nestes minutos de separação. Em verdade, não lhes deixo dinheiro, mas conforta-me a certeza de que construímos o lar espiritual de nosso irmão sublime. Ponto indelével de referência à felicidade imorredora. Bom, vamos parando por aqui, para que a gente prossiga, concluindo, né, esse estudo na próxima semana, para que a gente não fique com muitos conhecimentos acumulados, né? Então, a gente para por aqui. Na próxima semana teremos um pouquinho mais de trabalho a fazer, né? E nós, então, daremos o fechamento desse capítulo para vocês, ok? Então, meus queridos, uma boa noite para todos. Fiquem com Deus e até a próxima terça-feira com mais um programa Vida Após a Vida, estudo das obras de André Luiz, livro Obreiros da Vida Eterna. Tchau. Fiquem com Deus. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.